Olá, boa tarde. Judicialização contra o INSS e a garantia da ordem social. Tema em debate na Comissão de Direitos Humanos nesta terça-feira. 40% das ações na Justiça Federal têm natureza previdenciária. Em 2017, só em razão do reconhecimento de direitos previdenciários, foram pagos 93 bilhões de reais em precatórios. Ou seja, o poder público foi obrigado a pagar por decisão judicial. Quando a Justiça revê 70% das decisões do INSS é porque há alguma inconsistência aqui. Então nós precisamos sentar, precisamos ver o que está sendo feito. Os debatedores apresentaram problemas que têm sido identificados. A judicialização em face do INSS ela é precedida de uma outra judicialização, que é a judicialização da saúde. Muitas vezes o assistido ele precisa juizar uma ação para obter um laudo médico que descreva sua patologia, sua incapacidade para o trabalho, para então ele se submeter a uma perícia no INSS e após essa perícia, havendo indeferimento, depois ele vai se submeter a uma nova perícia. Nós apenas determinamos se há capacidade ou incapacidade, cabendo ao magistrado ver essas questões sociais. Por exemplo, por que não está usando o medicamento adequado? Por que não está fazendo a fisioterapia? Estamos falando de pessoas que residem em locais diferentes, que têm realidades sociais diferentes. A judicialização tem custos. Dados do Tribunal de Contas da União de 2016 apontam. Foram quase 16 mil servidores trabalhando nisso. As despesas chegaram a 4,6 bilhões de reais. Mas não é verdade que a maioria vai à justiça diante da negativa do INSS. Do que não concede, ali são quase 4 milhões não concedidos, só é judicializado 1 milhão e 400. Não é a totalidade que é judicializada. Desse 1 milhão e 400, quase 600 mil são concedidos, são providos ali pelo judiciário. 60% das decisões do INSS são mantidas pela Justiça Federal. No ano de 2018, o índice de indeferimento do INSS atingiu um dos menores patamares do gráfico, que foi 39%. E esse número está caindo. Então, hoje, o INSS ele concede administrativamente mais de quase 60% ou mais que 60% do que se pede administrativamente. O tempo médio de concessão administrativa do benefício, isto é, no âmbito do INSS, já foi de 156 dias. Hoje é de 116 e deve baixar mais. A ideia é que até o final do ano nós conseguimos reunir as condições para conceder o benefício administrativamente em 45 dias. E as comissões de Assuntos Econômicos e de Educação também se reuniram hoje pela manhã e votaram projetos. Quem tem as informações é a repórter Isabela Dutra. Boa tarde, Isabela. Quais foram os projetos aprovados hoje? Tarde, André. Boa tarde a todos. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um requerimento para que o Tribunal de Contas da União, o TCU, faça uma auditoria nos incentivos fiscais que o governo concedeu nos últimos anos. Incentivo fiscal, para relembrar, é toda vez que o governo abre mão de algum imposto. Segundo o relator, senador Esperidião Amin, é preciso analisar se esses benefícios trouxeram realmente se esses incentivos trouxeram realmente algum benefício para a sociedade. No ofício enviado à senadora Cátia Abreu, chama atenção para as perdas de receita com benefícios tributários que atingiram 284 bilhões em 2018, ou 20% da receita administrada pela Receita Federal, maior, portanto, do que o déficit primário então projetado para o ano. O que é mais grave, todo esse aumento das desonerações não veio acompanhado de uma avaliação criteriosa dos benefícios que possam ter trazido. Entendemos que a necessidade de avaliação é fundamental. A questão, afinal, não é ser contra a concessão de benefícios fiscais. Há benefícios que devem, sim, ser concedidos. A própria literatura econômica está repleta de exemplos que justificam o governo dar um tratamento tributário especial para determinados setores. O problema é que esse tratamento especial deve ser exceção e não a norma.
e, para ser aplicado, deve ser precedido de uma estimativa de impactos e, uma vez autorizado, deve ser monitorado e rigorosamente analisado. Agora, Isabela, além da Comissão de Direitos Humanos, que vimos no início do jornal, outras comissões também realizaram audiências públicas hoje, não é isso? André, a Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor fez uma audiência pública sobre um projeto que altera o Código de Defesa do Consumidor. Esse projeto aumenta a proteção do cliente na compra de produtos ou na contratação de serviços. Por exemplo, determina um prazo máximo de 30 dias para que seja refeito sem custo um serviço prestado de forma defeituosa. Ele também cria um prazo de 10 anos para a manutenção de peças de reposição e de 7 dias para a desistência de um contrato. Já a Comissão de Infraestrutura está discutindo o setor de energia. Agora de manhã foi feita uma audiência pública sobre a portabilidade nas contas de luz. Sabe o que é isso? É quando o consumidor pode ter o direito de escolher de quem vai comprar a energia. Se vai comprar até direto das geradoras, sem depender das concessionárias. Acompanhe um trecho. Hoje, a indústria brasileira paga mais caro do que a indústria da Inglaterra pela energia, mais do que 2 vezes o que a indústria americana paga, mais do que 3 vezes a indústria, por exemplo, do Paraguai aqui do lado, ou da Noruega, país com base hidrelétrica, pagam pela sua energia, né? O consumo industrial do ano passado para cá cresceu 0,3%, a indústria está estagnada há muitos anos e a energia cara é parte da explicação para isso. Participaram dessa audiência agora de manhã representantes de consumidores, de investidores e de associações ligadas ao setor. Amanhã, André, vai ter uma outra audiência pública sobre o mesmo tema, já com representantes do governo e da sociedade. E daqui a pouquinho, está marcado para 13h, a Comissão de Infraestrutura vai ouvir o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco. Agora já é um outro assunto. Ele vai falar sobre privatização de refinarias e de fábricas de fertilizantes da estatal. Dia cheio, né, André? Muito obrigado, Isabela. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse em entrevista coletiva que vai definir com os presidentes das comissões permanentes o critério para análise de mensagens do Executivo, como a indicação de autoridade para cargos que precisam da aprovação dos senadores. Dentro do possível nas sessões, eu estou fazendo leitura de mensagens de autoridades e votação de autoridades, embaixadores ou membros dos conselhos. Conforme eu sinto a pulsação do plenário e o volume de senadores presentes, eu coloco em votação e é isso que eu tenho adotado. Eu tenho adotado no sentido de que, tendo quórum, e eu tento fazer uma mesclagem na pauta. Eu tento votar projetos importantes e tento colocar autoridades para fazer a leitura e a votação dessas autoridades. Eu só faço cumprir meu papel de magistrado. Presidente, então a mensagem do deputado Eduardo Bolsonaro passaria na frente dessas outras 13? Não posso te responder se passaria na frente ou não. O critério vai ser estabelecido pelo presidente. Eu vou, como estou fazendo, como disse para vocês, eu faço uma avaliação em relação às mensagens encaminhadas e discuto com o presidente quando as matérias dizem respeito à Comissão de Relações Exteriores. Quando diz respeito a outras comissões, eu discuto com os outros presidentes de comissões em relação ao dia adequado para fazer a leitura e para encaminhar as comissões. Direito à acessibilidade e à mobilidade entre os direitos individuais e coletivos e mais qualidade de vida para os idosos. Assuntos que estão na pauta do plenário desta semana. Os detalhes com a jornalista Érica Christian. Na pauta, 2 mudanças na Constituição. A primeira vai permitir que policiais e bombeiros militares retornem às corporações ao final de seus mandatos políticos. E a segunda vai incluir, entre as garantias individuais e coletivas, os direitos de mobilidade e de acessibilidade. Os senadores podem votar também a Política Nacional de Incentivo à Produção de Café de Qualidade e a criação da identidade profissional de radialista.
Também está na pauta o programa Cidade Amiga de Idoso, para incentivar os municípios a melhorarem a qualidade de vida das pessoas com mais de 65 anos. E os senadores podem votar ainda o aumento de 21 para 24 anos, a idade de filhos ou de irmãos, com direito ao recebimento da pensão por morte. Hoje esse benefício já é concedido individualmente pela Justiça. O ex-comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, foi homenageado nesta segunda-feira pelos serviços prestados ao país. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, e outras autoridades participaram da sessão especial. Eduardo Vilas Boas ingressou no Exército em 1967 e exerceu diversas funções importantes ao longo de seus 50 anos de carreira militar. Entre 2015 e janeiro de 2019, atuou como comandante do Exército Brasileiro. Por conta de sua carreira, o general foi homenageado pelo Senado. Assim que chegou ao Congresso, ele foi recepcionado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O vice-presidente Hamilton Mourão, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e o atual comandante do Exército, Edson Leal Pujol, foram recebidos por Alcolumbre na presidência do Senado. Logo depois, a cerimônia teve início no plenário. Depois do hino nacional, a banda do Regimento de Cavalaria de Guarda do Exército Brasileiro tocou o hino da instituição. A contribuição do militar foi celebrada por parlamentares, membros do Exército e familiares. A democracia brasileira tem uma dívida eterna com esse homem, cujos valores e princípios permaneceram nos momentos mais tensos, como faróis que brilham através da neblina, ajudando-nos a encontrar orientação onde os pontos de referência pareciam faltar. Além de seu admirador, eu, Davi Alcolumbre, sou pessoalmente seu fã. Tenha nesta homenagem o nosso carinho, a nossa admiração e o nosso reconhecimento de milhões de brasileiros que confiam em Vossa Excelência. Hoje, nós o vemos debilitado, face à enfermidade que o acomete. Mas é uma pessoa que nunca perdeu a altivez e que, tendo entregue o lugar de comandante do Exército Brasileiro ainda este ano, não abre mão de continuar a servir o nosso país. Mesmo com uma doença degenerativa grave que afeta a mobilidade e a respiração, Vilas Boas continua trabalhando. Ele é assessor do Gabinete de Segurança Institucional do Palácio do Planalto. Peço desculpas por essa voz do além, que essa cerimônia se constitui da mais alta e representativa honraria que recebi em toda a minha vida. O vice-presidente Hamilton Mourão destacou a capacidade de resistir diante de adversidades. Jamais te deixastes intimidar pelas dificuldades, pela falta de compreensão e pela doença. Enfrentas com sobranceria todos os obstáculos e, dessa forma, transmite a teus subordinados a tranquilidade necessária para bem cumprirem os seus deveres. Muito obrigado a todos. A Comissão de Direitos Humanos realizou audiência pública para analisar as mudanças que a reforma da Previdência pode trazer para a população negra e outras minorias.
Dados de 2017 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontam que a população negra representa uma parcela de mais de 112 milhões de pessoas, o que corresponde a cerca de 54% dos brasileiros. E para entender o impacto da reforma da Previdência na população negra, a Comissão de Direitos Humanos ouviu especialistas e representantes que demonstraram preocupação com as mudanças. A reforma da Previdência atingirá o mais pobre. Atingirá o mais pobre. E como vimos nos gráficos do professor Eduardo, o mais pobre, população negra, população periférica. Então, nos alcança, toda essa questão nos alcança e nós precisamos nos articular e reagir e provocar o Senado para essa reflexão mais técnica, mais madura e mais humana, respeitando a Constituição Federal. Outro ponto criticado pelos participantes foi o benefício de prestação continuada, o BPC. Qual é a maldade que eles fizeram? Não, nós não tiramos fora o BPC. Ao contrário, eles incluíram no texto constitucional, agora fica cravado no texto constitucional que família que tiver uma renda per capita maior com 4 salários mínimos, isso que você falou, está fora. Por que eles fizeram isso? Porque o Supremo Tribunal já está dando ganho de causa quando a família mostra que não tem que se manter. E daí fica fora desse 1/4. Pesquisadores da Oswaldo Cruz e uma professora da Federal Fluminense demonstra que 67% das pessoas que utilizam o BPC no município fluminense, que é um grande exemplo para nós, não é em todo o Brasil, inclusive essa pesquisa ainda falta, mas o município fluminense é importante para que a gente possa avaliar. E veja a quantidade de negros que utilizam o BPC. 68%, 38% branca e 1,41% de amarela. Portanto, o fim do BCP, esses problemas que acarretam o BPC, o benefício de progressão continuada, obviamente irá impactar a população negra. A luta da população negra e as desigualdades enfrentadas também foram tema da audiência pública. Pesquisa nacional por amostra de domicílios mostra que a taxa de analfabetismo em 2016 era de pouco mais de 4% de brancos e quase 10% de negros. A taxa de desocupação mostra que mais de 14% dos pardos, 13,6% dos pretos e 9,5% dos brancos sofrem com desemprego. A média salarial varia de acordo com a cor ou raça. O rendimento médio da população branca é de quase R$3.000, enquanto negros recebem até R$1.600. Para a presidente da Sociedade Protetora dos Desvalidos, a reforma vai piorar ainda mais a situação da população negra no país. O BPC é apenas um ponto. A reforma, de um modo geral, prejudica, sobretudo, como também já foi bem demonstrado nas lâminas, o povo preto e as mulheres negras, que é a base social mais vulnerável hoje. Estamos aqui hoje, no dia 12 de agosto de 2019, com as mãos limpas, sem poder bélico, pedindo para parar com o maior genocídio que acontecerá no Brasil com essa reforma da Previdência. Ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.